Oi, lindas! Nosso devocional de hoje no capítulo 15 do livro de João. Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, nesta hora, estamos diante da Tua presença para ler a Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para entender as Tuas Escrituras. Que o Senhor venha ministrar, Espírito Santo de Deus, conforme a Tua vontade em nossos corações, através do capítulo 15 do livro de João. Senhor, em nome de Jesus, venha ler conosco, ó Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa ler conosco a Tua palavra. Desde já repreendemos toda ação contrária, maligna, em contra deste propósito de leitura. Cai por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Blindo minha vida, do Filipe e do Ezequiel, com o sangue de Jesus Cristo, e repreendo todo espírito de vingança. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Capítulo 15 vai dizer: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Dá uma pausa. Quer dizer que o segredo para a gente dar frutos espirituais é permanecer em Jesus. Porque se a gente permanece buscando Ele, buscando conhecer mais, fazer isso que a gente está fazendo, ler a Bíblia para conhecer mais sobre Jesus, quem Ele é, qual é o caráter dele, conhecer sobre o Espírito Santo de Deus, conhecer sobre a sua palavra, isso que a gente está fazendo é permanecer nele. Se a gente escolhe permanecer nele, buscar mais dele, orar mais, ler mais, falar mais, se a gente escolhe permanecer, estar neste lugar de busca pela presença de Cristo, ele diz que ele permanecerá em nós e nós daremos frutos. Mas se a gente não permanece nele, se a gente deixa de buscar a ele, nós acabaremos sendo essa árvore que não dá frutos e ela é cortada. Ela não é podada, né? Mas se a gente permanece em Cristo, buscando a Ele, a sua palavra e a sua presença, igualmente passaremos por uma poda. Não por um corte completo, mas por uma poda, para que a gente possa dar ainda mais frutos. Que são as situações da vida que Deus permite que passemos, para que haja um amadurecimento espiritual, haja um amadurecimento pessoal e haja um nível superior ao qual estávamos anteriormente, depois de passar por determinadas situações. Continuando no versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus que disse, nós não podemos dar frutos bons, frutos espirituais, se a gente não permanecer nele. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele reafirmou, o que ele já havia dito. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e se seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 7 do capítulo 15 declara algo muito importante sobre o poder das nossas palavras. Jesus está dizendo, olha só, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos,
permanecerão no meu amor. Olha só, Jesus diz, permaneçam no meu amor. Aí a gente se pergunta, mas o que seria, na prática, permanecer no amor de Cristo, né? E aí Cristo próprio nos responde no versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, permanecer em amor é obedecer aos mandamentos de Deus. Versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Que forte, né, gente? Que palavra. É tão complicado a gente exercer, mas ser cristão é isso. Ser cristão é dia após dia sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus e estarmos cada vez mais parecidos com Cristo, né? É muito complicado a gente conseguir amar aqueles que não nos amam, que você sabe que não te ama, que não gosta de você, que não tá feliz com você, que não torce por você, que não te apoia. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar uns aos outros. Não disse ame certa parte da população, ou ame seu pai, sua mãe, e o restante você pode escolher se quer amar ou não. A Bíblia diz amar uns aos outros. E o nosso papel é nos policiar para amar uns aos outros dia após dia. Que se a gente coloca deixa essa frase no eco da nossa vida ressoar, parece que a gente acaba esquecendo dela ao longo dos dias, né? Então é importante dia após dia a gente se avaliar. Eu costumo enxergar a caminhada cristã como dia após dia. E a própria Bíblia nos diz: não vos preocupeis com as coisas de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então a própria Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com hoje, com as coisas que se possam resolver hoje. Porque se a gente preocupa com algo que ainda não aconteceu, a gente abre portas e brechas para ansiedade e inúmeros outros problemas mentais. Então eu vejo a Bíblia dessa forma. Então nessa parte e da prática de amar uns aos outros, eu também levo para o hoje. Então o que a gente pode fazer hoje para poder amar aqueles que estão ao nosso redor? O que a gente pode fazer? A gente pode ser gentil, a gente pode falar do Senhor em alguma ocasião, a gente pode dar um bom testemunho com as nossas atitudes, porque a Bíblia que aquela pessoa está lendo é as nossas atitudes, às vezes, né? Então, para dar um bom testemunho com as nossas atitudes, o que a gente pode fazer para amar uns aos outros? Policiar para não deixar o ódio entrar no nosso coração quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata. Tentar desvincular que aquela ofensa e aquele maltrato não é sobre nós, mas é sobre aquela pessoa. E tentar desvincular isso da gente para não deixar que entre no nosso coração o ódio, a raiz da amargura. Então, dia após dia, nós podemos caminhar com Cristo nessa prática de amar uns aos outros dia após dia. Basta a cada dia o seu próprio mal, para que a gente não delegue esse mandamento do Senhor Jesus e acabemos esquecendo dele com o passar dos dias. Então é importante que dia após dia a gente esteja em constante crescimento
e policiar dia após dia nas nossas próprias atitudes. Continuando. O mundo odeia os discípulos. Versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Lembra que eu falei que Deus perdoa aqueles que pecaram no tempo da ignorância? Então Jesus está falando, se eu não tivesse vindo e lhes falado, vocês estariam no tempo da ignorância. Então, não seriam culpados de pecado, mas eu vim e lhes falei. Então, vocês já não estão mais no tempo da ignorância, vocês já sabem a verdade. Então, agora, contudo, eles não têm desculpa mais para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiarão-me sem razão. Versículo 26. Quando vier o conselheiro, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aleluia, obrigada Espírito Santo por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz em nós. Que essa palavra, Espírito Santo, seja feita conforme Jesus falou. Gere os seus frutos, que esses frutos alimentem as outras pessoas. Senhor, nós queremos estar na videira, nós queremos estar em Ti, Senhor Jesus, na vide, para que possamos dar frutos, Senhor Jesus. Frutos em abundância, frutos bons, que alimentem a outras mulheres, que alimentem a outras pessoas, que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumentos em Tuas mãos, porque essa é a Tua vontade para cada uma de nós. Está escrito na Tua palavra, e nós queremos cumprir com o desejo que está no coração do Senhor. Espírito Santo, alinha as nossas vidas em todas as áreas, para que estejamos alinhadas com o desenho original do Senhor para nós, que nós vivamos nesta terra conforme o desenho original do Senhor para nós, para cada uma de nós. O Senhor preparou, é exclusivo para cada uma, não é igual o de ninguém. O Senhor preparou algo exclusivo para a vida de cada uma de nós e nós queremos viver, ó Pai, esse desenho original do Senhor na nossa vida, em todas as áreas. Queremos estar alinhadas com o Senhor, com os Teus pensamentos. Alinha-nos, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nós sabemos, Espírito Santo, o Senhor sabe, Jesus, porque o Senhor veio como homem e sentiu todas as dores de um. Senhor, o Senhor sentiu também todos os sentimentos, o Senhor sabe o quão é difícil exercer esse amor uns aos outros com aqueles que nos odeiam, com aqueles que nos provocam, com aqueles que nos magoam, nos chateiam. Espírito Santo, mas faça conosco da mesma forma que o Senhor é, que a nossa mentalidade seja a mentalidade de Cristo, que possamos amar uns aos outros como Cristo amou, porque Ele é o nosso varão perfeito, e nele não há defeitos. O Senhor é perfeito, Senhor Jesus. Que nós possamos ter a Tua mentalidade todos os dias da nossa vida, Senhor. Que nós possamos enxergar as pessoas de uma forma que saibamos separar que as ofensas, que os maltratos não são sobre nós, não é sobre nós, e sim sobre a própria pessoa, que nós saibamos sempre separar, para que não entre em nossos corações raiz de amargura, para que não entre em nossos corações ódio, angústia, desespero, tristeza, dor, sofrimento.
para que esteja em nossos corações e em nossa mente, conforme a Tua palavra declara, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é maravilhoso, tudo aquilo que é de bênção. Nessas coisas nós queremos pensar, Senhor. Nós queremos a mente de Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração através do devocional de hoje. Obrigada, Espírito Santo, por ministrar essa palavra em nós. Que essa palavra gere seus frutos na vida de cada uma que escutou e que esses frutos alimentem a outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.